Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa terça-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente entrar no giro de notícias do Mengão, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, pois a sua inscrição é muito importante para o crescimento do trabalho, que também você deixe o like sinaliza para a plataforma que você gosta dos conteúdos, que você também compartilhe esses mesmos conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-lo de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, o Flamengo, depois da vitória diante do Bragantino no último domingo no Maracanã, o elenco do Flamengo já se reapresentou ontem, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, onde, já sob o comando novamente de Tite, retornou do problema de saúde, iniciando assim a preparação para a partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, quarta-feira, 21h30, contra o Bahia, em Salvador. Os atletas que foram titulares diante do Bragantino fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia, enquanto os demais foram a campo trabalhar com o staff de Tite em atividades físico-táticas e técnicas. Ausências confirmadas para quarta-feira: Pedro e Gabigol, Cebolinha e Vinha por lesão, e Carlinhos por não estar inscrito, e Alan por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Portanto, 5 desfalques aí do elenco do Flamengo para a partida diante do Bahia amanhã, quarta-feira. A partida contra o Bragantino trouxe a confirmação de um pouco mais de alegria no futebol do Flamengo, com a presença em campo, reestreando com o manto sagrado rubro-negro, do atacante Michael, que com sua irreverência e alegria deu maior entusiasmo ao time, assim como também à torcida, inclusive ele já marcando um gol na sua reestreia pelo Mengão. Então, vivas e felicidades para o Michael, vestindo novamente o manto sagrado rubro-negro. O nosso adversário da quarta-feira pela Copa do Brasil, o Bahia, jogou nesse último domingo pelo Brasileiro contra o Botafogo, quando empatou em 0-0, utilizando todos os seus titulares, ou seja, não poupou ninguém para o confronto contra o Flamengo amanhã na Arena Fonte Nova. Agora parece que é chover no molhado, né? Enaltecer o bom futebol que vem jogando nesse momento pelo Flamengo Luiz Araújo, parece que cada vez mais está se destacando pela regularidade, pelo empenho, pela vontade, e não é à toa que a Luiz Araújo é o líder de assistências do Flamengo na temporada, superando até então imbatível Jorge André Arrascaeta. Então, palmas para o Luiz Araújo, que já foi chamado de bagre, que já foi dito que era um valor que o Flamengo tinha jogado fora, mas que, nesse momento, talvez seja, junto com o Gerson, os 2 melhores jogadores do Flamengo na temporada. Em relação à próxima partida pelo Brasileiro, contra o Corinthians, no próximo domingo, da Neoquímica Arena, o time paulista só poderá contar utilizando o goleiro Hugo Souza, que goleiro emprestado pelo Flamengo, se pagar um valor de R$500 mil como multa, de acordo com a cláusula que existe no contrato de empréstimo entre os clubes e também com o jogador. O Bahia iniciou ontem, segunda-feira, a venda dos ingressos de visitantes para a partida contra o Flamengo pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. As entradas para os visitantes custam R$100 a inteira e R$75 a meia, mas vale destacar que o benefício da meia só está disponível para 40% dos ingressos disponibilizados. E ao mesmo tempo que a gente anuncia o início das vendas dos ingressos para o visitante, a gente informa que todos os ingressos já foram vendidos. E aí a gente traz aqui uma reclamação uníssona da torcida do Flamengo na Bahia. O Bahia não se preocupou e quase que a maioria ou a totalidade dos ingressos disponíveis para a torcida do Flamengo está na mão dos cambistas. Ingressos que custavam R$100 a inteira estão sendo vendidos por R$600. Uma grita geral
principalmente da Embaixada do Flamengo lá de Salvador, na Bahia. Mas uma falha da diretoria do Flamengo, que poderia ter comprado toda a carga de ingresso e revender para a torcida rubro-negra baiana do Flamengo. Então, mais uma vez, deixamos os nossos torcedores aí a ver navios, né? Estamos agora, a torcida do Flamengo da Bahia está sujeita a só assistir o jogo se tiver de pagar muito dinheiro para os cambistas. Bom, o Flamengo anunciou ontem, segunda-feira, a contratação do lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos, que assina um contrato com o Flamengo até dezembro de 2026. O atleta é esperado na próxima quinta-feira no Rio de Janeiro para realizar exames médicos e também para sua apresentação como novo reforço do Flamengo. Lembrando que Alexandro é o brasileiro que mais vestiu a camisa da Juventus de Turim, na Itália. Então, tem aí mais de 10 anos de Juventus de Turim. Definido pela Comissão de Arbitragem da CBF, o nome do árbitro Rafael Claus como árbitro de Bahia e Flamengo, quarta-feira, 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O árbitro de vídeo, popularmente conhecido como VAR, vai ser Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Sobre o treinamento na reapresentação de ontem, o treinamento propriamente dito, nós trazemos algumas notícias boas, se não vejamos. Pedro treinou já no campo, dando passos decisivos para estar na partida do próximo domingo contra o Corinthians, lá em São Paulo, na Neoquímica Arena. Então, muito provavelmente, nós teremos de volta o nosso centroavante titular diante do Corinthians pelo Brasileiro na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabigol também foi ao campo, foi ao gramado, porém, ele não se encontra no mesmo estágio de recuperação de Pedro, até porque a lesão do Gabigol foi mais grave do que a lesão muscular do Pedro. O Gabigol realizou apenas trabalhos fisioterápicos acompanhado de um fisioterapeuta. Outra notícia boa é Dela Cruz. Dela Cruz, que foi poupado diante do Bragantino, treinou normalmente com o grupo de jogadores do Flamengo ontem e vai para o jogo de amanhã, quarta-feira, contra o Bahia pela Copa do Brasil. Agora, só lembrando aqui um detalhe, para estarem disponíveis nas disputas das quartas finais da Copa do Brasil contra o Bahia, os eventuais reforços que o Flamengo vinha a confirmar precisam ter seu nome no bid da CBF até hoje, terça-feira. Hoje, por exemplo, nós temos a expectativa de aparecer no nome do bid do Alexandro. Hoje a gente vai ficar atento e aí publicaremos nas nossas redes sociais assim que o nome de Alexandro for publicado no boletim de informação da CBF. Em relação às quartas de final da Libertadores, os clubes podem substituir até 3 nomes da lista de 50 até então inscritos. Portanto, caso o Flamengo confirme os 4 nomes especulados como contratação, Michael, que já chegou, Alcaraz, Alexandre e Gonzalo Plata, terá que escolher um para ficar de fora da lista das quartas de finais. Tem que esperar o Flamengo passar das quartas, chegar na semi, para que aí possa ser inscrito. Então, vamos ver. Quem você aposta que ficaria de fora? Michael, Alcaraz, Alexandre ou Gonzalo Plata? Diga aí no comentário do vídeo em quem você votaria para ficar fora das quartas de final da Libertadores. No domingo, diante do Bragantino, os 28.159 torcedores que pagaram o ingresso registraram o pior público dos jogos do Flamengo no Maracanã, desde o dia 12 de janeiro de 2023, quando o Flamengo venceu o Audax pelo Campeonato Carioca da temporada. Lembrando que mesmo o Flamengo tendo quase 30 mil pagantes no domingo, o Flamengo botou 40 mil no sábado na final do Interclube. Se você somar, o Flamengo praticamente botou 70 mil pessoas entre sábado e domingo no Maracanã. Então, manteve-se a média aí de público do nosso Mengão. Agora acabou o mistério. A Conmebol divulgou a tabela detalhada das quartas de final da Libertadores 2024, indicando que as 2 partidas envolvendo Flamengo e Peñarol nas quartas de final terão transmissão exclusiva da ESPN e do canal de streaming da Disney Plus. Então, Flamengo e Peñarol sempre na ESPN nas quartas de final. E lembrando que
que os dois jogos, tanto de ida do Maracanã quanto de volta em Montevidéu, no Uruguai, estão marcados para as 19 horas, portanto, muito cedo. Bom, o Flamengo diante do Bragantino chegou à 50ª partida na temporada 2024. Veja os números dessa estatística. Nesses 50 jogos foram 31 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, tendo proporcionado um percentual de aproveitamento de 68,6%. Nesses 50 jogos, o Flamengo marcou 84 gols e sofreu 33 gols. Bom, o Bragantino, aproveitando o final de semana no Rio de Janeiro, quando enfrentou e perdeu para o Flamengo do Maracanã por 2-1, formalizou uma nova proposta pelo meio atacante Matheus Gonçalves. O Bragantino ofereceu 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais fixos, além de 1,5 milhão de euros, 9,21 milhões de reais variáveis, né, por 70% dos direitos econômicos do atleta. Eu, particularmente, acho que o Flamengo não vai aceitar, até por conta depois da grande exibição que Matheus Gonçalves teve na partida de domingo, quando o Flamengo Sub-20 sagrou-se campeão intercontinental de clubes 2024. Bom, a Conmebol, meus amigos, para variar, vai julgar tanto o Flamengo como o técnico Tite por atrasos no jogo contra o Bolívar pela Libertadores. A entidade notificou o Flamengo por estourar horário limite de chegada a La Paz e por atraso no retorno ao segundo tempo. Lá vem multa para o Flamengo. A Conmebol adora multar o Flamengo. E cobrar o Flamengo por atraso na volta para o segundo tempo, depois de permitir um jogo numa altitude de 3.640 metros, mostra o caráter que tem essa Conmebol, essa entidade que só adora ganhar dinheiro, né? Até porque as penalidades da Conmebol todas são de multa, todas são pecuniárias. Não há outra punição da Conmebol que não seja o pagamento de multa. E como ela sabe que o Flamengo tem, ela vai buscar esse dinheiro. Meus amigos, hoje, terça-feira, o prefeito do Rio de Janeiro tem encontro marcado em Brasília com o presidente da República, no Palácio do Planalto, e o tema do encontro é justamente o novo estádio do Flamengo, que será construído no terreno do gasômetro. Sobre o terreno do gasômetro, a Justiça Estadual, que havia pedido uma perícia para avaliar o valor real do terreno para emissão da posse, apurou o valor, chegou-se ao valor de 7.885.000 de diferença. O Flamengo já pagou, ou seja, já depositou em juízo junto com o outro valor de 138 milhões, porém, a Justiça Estadual declinou da competência para julgar a emissão de posse ou não, indicando que quem é competente para tal é a Justiça Federal, onde tramita o processo impetrado pela Caixa Econômica Federal. Preocupa? Não preocupa. Apenas atrasa um pouco a tramitação. Porém, se analisarmos que foi a própria Justiça Federal que confirmou o leilão quando negou o pedido de liminar da anulação do leilão feito pela própria Caixa Econômica Federal, a impressão que se tem é que é só questão de tempo para a posse do terreno do gasômetro ao Flamengo ser confirmada. Vamos aguardar. A expectativa, agora mudando para o assunto, a expectativa para hoje, terça-feira, dia 27, é pelo anúncio de pelo menos mais uma contratação, a maior de todas, pelo volume de dinheiro empregado envolvido na negociação. Carlos Alcaraz, argentino de 21 anos, deve fazer exames médicos hoje na Inglaterra e depois ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Vamos aguardar, né? Agora, para terminar, o Flamengo corre contra o tempo, em relação às contratações, pois a janela brasileira de transferência fecha no dia 2 de setembro, na próxima segunda-feira. Por isso que o Flamengo está aí correndo nesse final de janela aberta. Meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras, fui!